logo resolveu abraçar a ideia e logo resolveu fazer essa formação continuada, que é de suma importância. Então, eu quero que vocês, colegas da Rede Municipal de Ensino, professores, coordenadores, gestores, sejam bem-vindos e bem-vindas à professora Arielma Galvão, que vai aqui nos brindar com todo o seu conhecimento nessa tarde maravilhosa. E a temática não poderia ser mais específica do que essa escolhida pelas meninas. São os desafios e possibilidades. Desafios por quê? Porque tudo é novo, nós estamos aprendendo juntos, errando, acertando, mas estamos seguindo. E estamos percebendo que existem possibilidades. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa sair da nossa caixinha, não é verdade? Que a gente nos coloca. Então, o tema é bastante pertinente, desafios e possibilidades pedagógicas em tempos de pandemia. Aqui o município tem trabalhado, como vocês sabem, com essas aulas remotas, com bloco de atividades. Não tem sido uma tarefa fácil para o professor, nem para o aluno. Então, essa tarde ela é de suma importância e é bastante especial quando a professora Arielma vai trazer aí esses desafios e essas possibilidades dentro dessa pandemia que tanto nos assola. Vamos beber dessa fonte, vamos aproveitar e digo a vocês, esta é a primeira formação de muitas que teremos ao longo desses 4 anos que estaremos aí à frente da pasta, tá certo? Vamos aproveitar. Parabéns às meninas do Secop, Lucy, Digal, Sheila e Suzy, a equipe técnica aí, Pequeno, Eliane, toda essa equipe maravilhosa da Secretaria de Educação, a PLB, que foi parceira aí, né, Lu? A PLB, que foi parceira aí para nos ajudar na formadora. Então, sem mais delongas, a gente quer ouvir aí todo o conhecimento da nossa querida convidada de hoje, a professora Arielma Galvão. Então, passo a bola aí, Lu, para você de novo, para você chamar a nossa convidada aí. Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos para este nosso primeiro encontro de formação. E nesta tarde nós teremos o imenso prazer de receber Arielma Galvão, que é professora da Rede Municipal de Salvador, coordenadora pedagógica do Estado da Bahia, diretora da APLB Sindicato, conselheira do Fundeb do Estado da Bahia e do município de Salvador, conselheira de alimentação escolar do município de Salvador e membro do Diverso UNEB. Seja bem-vinda, Arielma. Esse momento é todo seu, fique à vontade e nós estamos aqui para aprender, para compartilhar esses momentos de aprendizagem com você. Seja bem-vinda, esse momento é todo seu. Boa tarde. Boa tarde, companheiras e companheiros. Alguém faz aí o sinal de ok, se meu som está saindo tranquilo? Ok. Obrigada, secretário. Bem, depois dessa entrada calorosa, eu até me animei mais aqui para poder conversar com vocês. Já estava animada, fiquei mais animada ainda. A gente ouviu. Então, Oi, Maria das Neves, vê se não é no teu dispositivo aí o som, porque eu consegui ouvir normal aqui. Deixa eu tirar o som. Tira aí, Porque filho. tá agora dela. Deixa ela tirar o som aí para a gente continuar. É normal, gente. A gente está aprendendo a usar esse modelo e a gente vai se ajudando, né? Quando alguém abrir no momento que não é para abrir, a gente ajuda, dá a mão, ninguém salta a mão de ninguém.
Então, assim, gente, foi caloroso, eu me senti bem com essa acolhida e o afeto que vocês demonstraram. Eu quero dar um abraço em Conceição, eu não sei se Conceição... acho que ela está aqui, Conceição Muniz, seja bem-vinda. É você, né, Conceição? Quero dar um abraço em Conceição, minha amiga aí, diretora regional, que atua aí nessa região, da PLB Sindicato. Dar um abraço em Luciana Brito, que desde quando fez o contato comigo, sempre atenta, sempre afetuosa. Eu acredito na educação desse lugar, do lugar do afeto. A Suzy Carla, que eu vi aqui também falando aqui na sala. Ao secretário Maurício Pimenta. E aí eu já digo para vocês, gente, quando eu vejo um secretário de educação ou uma autoridade num ambiente como esse, eu já acho positivo, porque ele sabe que está aberto a críticas e a elogios, mas ele está presente. Para mim é positivo já a presença e a fala dele, quando eu acredito muito no poder das palavras, e ele começa a falar dele dizendo de reinvenção. Graças a Deus não falou novo normal, não suporto essa expressão novo normal, respeito aí quem gosta, viu, gente? Mas é que eu acho que o novo normal nunca existiu e o normal vai ser quando não tiver gente morrendo. Para mim, o normal vai ser quando as pessoas pararem de adoecer e morrer, nesse contexto dessa pandemia, que a gente sabe que a vida e a morte faz parte do ciclo, mas não é normal 4.000 pessoas morrer no país em um dia de 24 horas, né? Então, é isso mesmo, secretário Maurício, reinvenção, pensar como viver esse momento que a gente está vivendo, não só no nosso Encamacã, mas no Estado, no mundo, no Brasil e no mundo. E já tive alguns elementos aí de como é que o município está trabalhando. Mas antes de entrar na pauta, dizer para vocês do meu lugar de fala, né? Abraçar em especial as companheiras, porque no censo de 2018 diz para a gente que nós, mulheres, somos a maioria na educação básica. Então, eu posso dizer que a educação no Brasil, né, ele tem a cara da mulher, né? Nós fazemos, em sentido de população mais presente na educação básica, somos nós, mulheres. E nós sabemos que não é fácil ser mulher, né, no contexto que nós vivemos. Nós não só somos professoras, educadoras, somos vários papéis que nós exercemos e lutamos aí pela igualdade de direitos. Então, quero abraçá-las nesse sentido, também aos companheiros também que se agregam a essa luta, que fazem educação, em especial a essas educadoras, professoras. Quero dizer para vocês de que lugar que eu falo, né? Quem sou eu? Meu lugar de fala na perspectiva de Djamila Ribeiro, né? Que ela fala sobre lugar de fala enquanto ocupação social. Eu sou professora na Rede Municipal de Salvador. No cadastro de professora, eu estou à disposição do sindicato, primeira vez cumprindo o mandato sindical, vivendo essa experiência. Eu cheguei ao lugar de diretora sindical através da luta. Então, as pautas que eu faço parte há muitos anos direito da criança e do adolescente, movimento de mulheres. Eu fui diretora de uma entidade estadual de combate à violência contra a mulher. Saí para poder oxigenar um pouco, porque a gente precisa também, quem participa de coletivos de luta, precisa, às vezes, se afastar para poder reoxigenar e voltar. Mas também tenho essa bandeira. E fui conselheira estadual da criança e adolescente. Sou professora em Salvador, no cadastro de professora, estou à disposição da PLB, mas estou na escola no Estado, porque eu sou 60 horas, então 40 horas eu sou no Estado como coordenadora pedagógica, mas estou livre 20 para fazer o mandato sindical, oficialmente estou liberada 20 horas. Então, desse lugar que eu falo, do lugar de professora, do lugar de chão de escola, como vocês, estou vivendo na pele o que muitas e muitos estão vivendo aqui. Então, fica mais tranquilo para mim alguns diálogos, porque também estou vivenciando, como vocês, experiências, desafios, dificuldades, e também pensando possibilidades pedagógicas nesse contexto da pandemia. E aí, companheiras e companheiros, eu quero já começar dizendo o seguinte: eu sou da pedagogia do afeto, eu gosto de dar aula olhando para a pessoa, trabalho com jovens e adultos, faço formação, faço palestra, faço roda de diálogo, eu gosto de fazer isso olhando no olho, perto, pegando no sentido de troca de afeto, de experiências.
Porque aprendizagens, a gente sabe que as aprendizagens, ela acontece de várias formas. A aprendizagem não é só quadro branco, piloto, caderno. A gente sabe, nós que somos educadoras e educadores, que as aprendizagens se dão em vários campos, inclusive no campo individual e coletivo. E eu sou essa professora, como vocês, que entendo a essencialidade da presença. Então, para mim, é muito difícil esse formato aqui, né? Esse formato de que a gente se vê através desse instrumento. Porém, eu tenho consciência que é o que nós temos para hoje. E aí eu quero perguntar a vocês assim, por que a gente está aqui nessa tela? Por que esse formato? Qual é o princípio primário que nós não podemos abrir mão nesse momento? Alguém escreve aí no chat para mim. Por que nós estamos adotando esse formato aqui? Que não é fácil, que é cansativo, que é desafiador. Mas por que a gente está aqui? Isso mesmo, Juscelene. Em favor da vida. Também, Sângela, para manter vínculo. Mas assim, gente, o princípio maior que nos faz estar aqui hoje, agora, é a preservação da vida. É a nossa bandeira principal. Por que é importante começar dizendo isso e demarcar isso? Porque toda vez que você pensar na dificuldade de estar nessa tela, de pensar na dificuldade de abrir o aplicativo Meet, de pensar na dificuldade de interagir com o aluno através da internet ou através dos cadernos impressos, que também exigem um protocolo de biossegurança, mas toda vez que você pensar nos desafios, pense que estamos fazendo tudo isso para preservar vidas. Nós tivemos essa semana e semana passada dias, como eu falei, com 3.000 mortes, com 4.000 mortes. A gente não pode naturalizar isso. Isso não é normal. Perder em um dia tantas pessoas. E o vírus no Brasil, ele tem adotado um outro comportamento. Pessoas mais jovens estão morrendo, crianças estão também morrendo, pessoas mais jovens estão ocupando mais leitos. Então, aqui no Brasil, o vírus ele tem desenvolvido novas cepas com muita facilidade, com muita brevidade, e as cepas do vírus elas são mais violentas no organismo humano. Então, diante desse cenário, para preservar vidas, é que nós estamos nesse formato. Talvez, se nós tivéssemos voltado presencial, exatamente, Tânia, proteger a vida humana. Se nós tivéssemos voltado presencial, talvez algumas de nós ou alguns de nós não estivesse aqui nessa sala. Aqui em Salvador, nós perdemos, nós perdemos, e eu digo eu, porque eu conheci de perto algumas colegas, nós perdemos algumas colegas aqui, e não foram poucas, nesse um ano de pandemia, né? Que a gente completou 1 ano e 1 mês de pandemia, e foram muitas companheiras e muitos companheiros que nós perdemos. Então, e companheiros que estavam indo para as escolas entregar as cestas básicas, a gente não pode afirmar exatamente onde foi que adquiriu o vírus, mas tem companheiros que eram vice-diretora de escola, diretora de escola, e também professores e professoras. Então, se não estando em aulas presenciais, a gente perdeu tanta gente, imagine se a gente tivesse retornado ao presencial. Teríamos perdido mais pessoas. Então, o princípio primário é esse, preservação da vida, proteger vida. A gente não quer, quando a gente fala todas as vidas importam, a gente não quer que mais companheiros e companheiras ocupem leitos de hospitais e nem venham a morrer. Então, o princípio primário é esse. Eu fiz uma apresentação, eu vou dividir com vocês, eu nem gosto, porque quando eu boto a apresentação, eu deixo de ver os rostos de vocês, que pelo menos alguns que estão com a câmera aberta, eu vejo, né? Mas eu vou dividir com vocês para que vocês acompanhem aqui a linha de raciocínio, e qualquer coisa, quem tiver aí, Luciana, que está aí acompanhando, que precisar me sinalizar, pode falar comigo, mas a gente deixa para fazer o bate-papo nosso quando eu terminar, porque assim, eu combinei que eu ficaria com vocês até às 3h30, eu vou ficar aqui nessa sala até 3h30, 3h40,
porque 10 para as 4 eu tenho que entrar na sala da reunião do Fundeb. Eu sou a vice-presidente do Fundeb do Estado da Bahia, e nós temos reunião hoje. Então, eu vou ter que entrar na outra sala, mas consigo ficar aqui 1h10 com vocês. Então, eu vou aqui dividir minha apresentação com vocês. Deixa eu ver aqui. E aí, tem companheiros que estão com o microfone aberto, eu peço que feche, para poder a gente não ter ruído, porque acaba fazendo ruído aqui no retorno. Página inicial, cadê, Ariel? Uma exibição, modo de leitura. Então, como eu falei, nessa primeira lâmina, não é possível voltar às aulas presenciais ainda nesse momento. A bandeira, inclusive, né, eu sou diretora sindical, a bandeira nossa é que nosso princípio agora é preservação de vidas, agora que eu falo no sentido do não retorno presencial. E tudo que a gente fizer em atenção a esse princípio. Aparece para vocês já, alguém fala para mim se aparece aí a segunda lâmina que está com Paulo Freire? Sim, aparece. Pronto, é porque, às vezes, o aplicativo, ele passa para mim, mas não passa para vocês, demora, por isso que eu perguntei, obrigada. E a segunda lâmina, gente, eu estou trazendo também Paulo Freire. Se traz muito Paulo Freire, e que bom que cada vez mais a gente está vendo falar de Paulo Freire, Dionísio Teixeira, né? São educadores, pessoas, além de educadores, pessoas que contribuíram para a educação do nosso país e do mundo, e que Paulo Freire, ele fala da educação que emancipa, né, que transforma a vida das pessoas. E eu também quero trazer Paulo Freire, mas eu quero trazer Paulo Freire em um aspecto que ele fala o seguinte: professoras e professores em greve, ou quando lutam, ensinam, dão aula aos seus alunos, pelo seu testemunho de luta, lições de democracia. Paulo Freire fala isso no livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. É um livro que, para mim, tem tido uma presença importante nesse contexto da pandemia. Por quê? Nós sabemos, como falamos aqui, que o princípio primário é a vida. Então, como a gente precisou viver essa suspensão das aulas, nós precisamos pensar em possibilidades pedagógicas para lidar, para interagir com a nossa comunidade escolar. Dentro dessas possibilidades, cada ator, cada sujeito desse processo tem a sua função e a sua atuação. Tanto é preciso trabalho articulado em parceria, como cada um tem uma função representativa nessa arena de política pública. Então, o Estado tem o seu papel, a Prefeitura tem o seu papel, o município tem o seu papel, o professor, o coordenador, o gestor, os alunos, os responsáveis, todos nós temos um papel nesse cenário. E uma coisa também que é preciso dizer é que a Organização Mundial de Saúde fala para nós que essa pandemia vai virar endemia. A gente vai viver com o Covid-19 por muito tempo ainda. Talvez por mais 2 anos. A vacinação vai ajudar a combater a parte perversa, o avanço do vírus no corpo humano e diminuir as mortes. Mas as pessoas nós continuaremos convivendo com Covid-19. E precisaríamos continuar usando máscara, mesmo os vacinados e vacinadas, usando máscara, usando álcool gel, porque ninguém quer pegar esse vírus. Ele é um vírus que não é conhecido ainda, está sendo estudado, a gente não sabe ainda todas as consequências que ele causa nos corpos humanos. Então, mesmo as pessoas vacinadas, a orientação que está posta nesse momento é que devem continuar cuidando, sim, né, evitando aglomeração, utilizar máscara, e até para que essa pessoa não pegue o vírus e seja transmissora. Ela pode ficar sintomática e transmitir o vírus para outras pessoas que não estarão vacinadas, até porque, companheiros, não tem vacina para todo mundo. Todo mundo aqui sabe que as crianças e os adolescentes não estão no calendário de vacina. Quem está, vai até uma determinada faixa etária, alguns grupos prioritários, como a educação, através de luta, a gente conseguiu que a educação entrasse como grupo prioritário. A perspectiva é que a gente comece a vacina da educação em maio desse ano. Era para começar em abril, mas houve um atraso, porque ainda vivemos uma conjuntura de um país, de um governo federal que não ajuda,
na configuração do combate ao Covid-19 no Brasil. É um horizonte concreto a vacina hoje, porém, ainda não está tão célere, não está tão o processo dinâmico como nós gostaríamos. Então, a gente não pode também jogar a chave da escola fora e dizer, tchau, escola, volto depois da pandemia. Não tem como fazer isso. Muitas pessoas, quando começou a pandemia em março de 2020, inclusive eu, achava que em setembro de 2020 a gente estaria num cenário melhor, a gente já estaria com vacina, a gente já estaria com um menor número de pessoas morrendo, mas não foi isso que aconteceu. Quando chegou setembro de 2020, os sinais eram de que teríamos novembro, dezembro e janeiro piores. Quando chegou janeiro, o sinal de que março não seria fácil. Quando chegou em março, sinalizou que abril não seria fácil, e abril tem sido, março e abril, a segunda quinzena de março e abril tem sido o pior momento da pandemia no país até o momento. Então, é preciso a gente entender que está posto a convivência com o vírus, né? O que a gente vai precisar fazer nesse contexto é encontrar forma de enfrentamento. A vacina, nesse momento, é a forma concreta de enfrentamento ao vírus, para que as pessoas não morram e não venham a adoecer, não passem para a parte mais severa de contaminação, que a contaminação promove no corpo humano. Mas esse é o fato. Então, a gente precisa, diante desse fato, do que está posto, discutir possibilidades pedagógicas. E aí vem Paulo Freire com este contexto aqui. A gente quer fazer o ensino remoto emergencial por conta deste cenário. É preciso ter cuidado com essa narrativa, gente, porque não é que a gente quer abandonar o presencial. A gente sempre deve dizer que nós acreditamos, nós continuamos entendendo que o essencial é a presença. Como ela não é possível, aí nós estamos adotando o ensino remoto emergencial. Porém, a gente não quer o ensino remoto emergencial de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque se nós implantarmos de qualquer jeito e aceitamos isso e continuamos empurrando com a barriga, ou fazendo o que Demerval Saviani disse lá no texto que ele escreveu esse ano passado, a falácia do ensino remoto, se a gente continuar maquiando, fingindo e não tratando os problemas e desafios, nós não faremos, não garantiremos aos nossos alunos e alunas o direito à educação, como está na Constituição Federal, artigo 205 e 206, e como está na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 3º. Nós infringiremos os princípios legais que são conquistas históricas do nosso povo. A educação é um direito, então a gente também não quer que ela seja de qualquer jeito. E nós também não queremos precarização na relação de trabalho. Nós não queremos adoecimento de professor, desvalorização de professor, pelo contrário. As leis que regem o magistério, elas não foram rasgadas, não. Elas continuam valendo e continuam existindo. Então, o que nós queremos? Nós queremos um ensino remoto emergencial que, de fato, nos possibilite garantir a educação como direito sem violar as relações de trabalho, garantindo um trabalho digno para os nossos profissionais e para as nossas profissionais da educação. Então, é disso que nós estamos falando. Não está ainda como queremos, em lugar nenhum, né? Não é o ideal, porém, nesse processo de fazer acontecer o ensino remoto emergencial, precisamos entender que não adotar o ensino remoto emergencial não é rasgar a Constituição, não é abandonar os princípios que nós temos e que nós lutamos. E aí eu trago essa lâmina aqui, que é uma coisa, gente, que é importantíssimo. Essa lâmina que chama Conhecer os Instrumentos Normativos. Essa é a lâmina que eu reúno os principais instrumentos normativos que existem e que foram criados no contexto da pandemia. É preciso, sim, nós somos professoras, pesquisadoras. Então, nós estamos constantemente em aprendizagem. É preciso que a gente tenha consciência. Desculpa. Deixa eu beber aqui uma água.
é preciso que a gente tenha consciência dos nossos deveres e dos nossos direitos e de como a gente pode contribuir nesse processo para a nossa vida enquanto trabalhador e trabalhadora e para garantir a educação na perspectiva de direito. E aí eu não vou ler todos esses instrumentos, né? Eu já citei a Constituição Federal, já falei da LDB, que é a 9394/96, é o que está valendo, né? Com as suas alterações. Eu não vou ler todos esses documentos, mas eu quero destacar alguns. Eu quero destacar a Lei 14.040, que é a lei que diz para a gente, ela é fruto da medida provisória 974, que foi homologada no dia 1º de abril de 2020, e aí depois, com a discussão no Congresso, se avançou para a homologação e a publicação da Lei 14.040. A 14.040, ela diz para a gente que nós podemos fazer o ensino remoto, né? Porque a gente sabe que a LDB, ela dá as limitações a esse processo, porque a LDB trabalha com a presença. Então, a 14.040, ela dá a possibilidade de fazer o ensino remoto. E também ela diz para a gente sobre a questão do calendário. Então, flexibiliza os 200 dias letivos, mantém as 800 horas de carga horária e fala da possibilidade de fazer o contínuo curricular. O Estado e os municípios podem adotar o contínuo curricular, que é fazer 2 anos, no nosso caso, é fazer 2 anos em um só. O que significa, nesse momento, esse contínuo, é fazer o ano letivo de 2020 no ano civil de 2021. Porque ano letivo e ano civil são coisas diferentes, né? Nós estamos no ano civil de 2021 e vamos cumprir em 2021 2 anos letivos, que é o ano letivo de 2020 e 2021 neste ano. Eu acredito, do lugar de professora e de coordenadora, que nem todos os lugares vão conseguir cumprir e que precisaremos de mais adentrar, talvez, para 2022. Pode ser que surja esse debate na Assembleia Legislativa, no Congresso, por uma demanda social e a gente tenha que adentrar 2022. Eu estou dizendo isso com base, inclusive, no que eu estou vendo acontecer nas redes de educação, no que se refere, em especial, à exclusão digital e social dos nossos alunos e alunas. Agora, o que está posto nesse momento é que esse calendário atual vale até o dia 31 de dezembro de 2021. Acredito que a gente, mais na frente, debata oficialmente a possibilidade de avançar. Mas eu preciso dizer para vocês o que está posto nesse momento. Então, nós estamos cumprindo 2 anos em um só. Nesse momento, a gente está cumprindo o ano de 2020. Alguns municípios, como vocês, tinham uma carga horária que começou a fazer lá em 2020. Então, por exemplo, no estado nós fizemos 108 de carga horária. Alguns municípios fizeram nessa linha de 100 de carga horária. Então, essa carga horária não vai ser desperdiçada, ela vai ser validada e considerada, e aí, ao invés do município ou do estado ter que fazer 1.600 horas, já vai estar devendo à população, aos alunos e alunas, 1.500 horas. Né? Então, cada município depende de quanto conseguiu fazer em 2020 de forma presencial. Porque a Lei 14.040, no parágrafo 5º, ela diz que pode ser em parte remoto, ela não fala porcentagem. Quantos por cento pode ser remoto e quantos por cento presencial? Ela não fala a porcentagem, cada município com seu Conselho Municipal de Educação ou o Conselho Estadual é que vai definir. Mas a Lei 14.040 mostra que não pode ser 100% presencial. Essa lei é o que está posto nesse momento. Ela não pode ser 100% presencial, ou seja, tem que ter algum momento de presença, e por isso a gente consegue validar o ano de 2020, porque 2020 teve uma parte presencial. 2021 ainda não teve. Vai ter mais para frente, quando a gente passar, depois da vacina, da primeira e da segunda dose, 15 dias após a segunda dose, que é quando a ciência diz que a pessoa adquire a imunização, é que a gente vai poder começar a fazer híbrido
tempo casa e tempo escola, e depois avançar para o presencial. Então, a gente não vai voltar de vez. Nós vamos voltar gradualmente, porque vamos lembrar que nem toda a população estará vacinada. Então, a volta será gradual. Nós conseguimos que o magistério entrasse na próxima etapa como um grupo prioritário, mas os alunos, por exemplo, não estão no calendário de vacinação, né? Então, a gente gostaríamos que todos estivessem, mas não foi possível garantir que toda a população tenha celeridade na vacina, né? Por conta dos fatores que nós já conhecemos. Então, a 14.040 fala isso. Só que tem um artigo da 14.040 que não se costuma falar, e eu ando com ela na mão já, de tanto eu utilizar ela, que é o artigo... Cadê, Arielma? É o segundo artigo da 14.040, que diz assim: os estabelecimentos de ensino e educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a BNCC, né, que é a nossa base comum curricular, e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensadas em caráter excepcional. E aí ela vai linkando tudo que eu falei aqui para vocês, né? Não precisa dar os 200 dias, mas mantém a carga horária. Pronto. E no artigo... aqui, achei o parágrafo que eu quero. O parágrafo 5º da 14.040 diz assim, ó: os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais para cumprir a sua carga horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Então, não é só decidir fazer o remoto, é buscar, o Estado e os municípios precisam garantir as condições necessárias para que esse remoto emergencial venha acontecer. Isso está na 14.040 e está também na resolução 02, que está aqui nessa lâmina, a resolução 02 do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução que diz como é que deve acontecer a 14.040. E aqui a resolução ela fala que os professores podem fazer atividades síncronas e assíncronas. A gente aqui agora está no momento síncrono, que é o momento em que a gente pode interagir aqui ao vivo, eu e com vocês, vocês comigo. Se está sendo gravado aqui esse momento, quem for assistir depois, em outro momento a gravação, vai assistir de forma assíncrona, né? Em outro momento, não vai estar interagindo com a gente aqui ao mesmo tempo, de forma assíncrona, mas vai assistir em outro momento de forma assíncrona. Então, é possível a gente utilizar momentos síncronos e assíncronos, e aí, na resolução, fala que pode ser o WhatsApp, pode ser Facebook, pode ser Instagram, pode ser o Meet, ou outro aplicativo de interação como esse aqui, mas também, na resolução 02, fala que é preciso que os estados e municípios garantam os meios necessários para que aconteça. Inclusive, no artigo 11 da resolução, fala assim, ó, artigo 11, segundo ponto, realizar atividades online síncronas e assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica. Então, para acontecer o ensino remoto emergencial, é necessário um esforço permanente dos estados e dos municípios para que isso aconteça. E aí, gente, vem um dos desafios, por exemplo, o Congresso aprovou a lei, e na lei, falando sobre inclusão, e o parágrafo que falava que os governos, os estados e municípios teriam suporte orçamentário, receberiam apoio do governo federal para que a internet chegasse nos professores que não têm, e não nos professores de que não tem, não, nos professores de modo geral, e os alunos e alunas, esse parágrafo foi vetado pelo presidente. Foi vetado. Então, imagine como é que se veta um parágrafo que está dizendo que deve se garantir internet para o magistério e para os alunos, os discentes, os nossos alunos e alunas. Eu soube que esse veto já foi derrubado pelo Congresso, que não está valendo mais. Não tive tempo de pesquisar isso, mas eu soube que havia sido derrubado, espero que tenha sido, porque os estados e municípios
além de ter a obrigação local de fazer, porque tem a obrigação, mas também precisam desse suporte, esse apoio do governo federal para incrementar as ações. Nós devemos lembrar que no governo Temer foi aprovada a PEC 95, que congelou recursos para a saúde e educação, né? Então, a educação é falada como prioridade, mas o orçamento que garante, por exemplo, a inclusão dos nossos alunos, a gente ainda não está vendo ele materializado nas práticas, nos instrumentos de política pública da educação. Então, não é só dizer, vamos fazer ensino remoto, a gente quer fazer, deve fazer, precisa fazer o ensino remoto emergencial, não tem outra coisa nesse momento. Porém, para que o ensino remoto emergencial aconteça, é necessário as condições. E aí, como é que deve ser esse dia a dia do ensino remoto? Tudo isso, gente, está nesses instrumentos normativos, na Resolução 27 do Conselho Estadual de Educação, na 37, todos esses documentos aqui. Eles mostram como deve ser esse dia a dia. Nas próximas lâminas, eu vou destacar os instrumentos, os pontos assim mais que nós, professores e professoras, mais nos preocupamos em saber, mas todo esse material é importante para a nossa leitura. Então, eu quero começar dizendo, nessa parte do dia a dia nosso, o seguinte. Gente, eu quero que vocês anotem bem isso. Fazer ensino remoto emergencial não significa excesso de tela. Fazer ensino remoto emergencial não é ficar no computador o dia todo. Não é isso, na frente da tela. Se ficar, vai adoecer. Eu estou falando isso com base em quê? Estou falando com base na Resolução 37 do Conselho Estadual de Educação, que fala, inclusive, o tempo ideal para fazer o síncrono com os nossos alunos, orientação para os adultos, está lá na Resolução 37 do Conselho Estadual de Educação, e agora saiu essa semana, e está também nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, e aí, dentro dessas resoluções, eles citam referências da área da ciência, da medicina, para falar disso, e agora, essa semana, saiu, no dia 7 de abril, semana passada, 7 de abril, saiu o parecer 02 deste ano do Conselho Estadual de Educação, que fala sobre proteção ao trabalho, a defesa da saúde e a educação no enfrentamento da pandemia. Esse parecer cita outros documentos do Ministério do Trabalho e Emprego, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi destruído no nosso governo atual, o governo do Brasil atual, mas tem lá a resolução que está valendo, e tem também o Conselho Estadual de Educação está, nesse momento, trabalhando em uma resolução que vai ser mais do que esse parecer, a força da resolução sobre isso. O que é que diz, em essência, esse parecer? Ele diz que é preciso que a gente mantenha os horários de sono, os horários das refeições, que a gente mexa o corpo, que não fique nessa posição que eu estou aqui agora, sentado o dia todo, que é preciso cuidar disso. Esse parecer diz que nós temos direito à privacidade online, à desconexão, né? Eu vou falar de cada ponto desse com mais calma. Fala sobre que o que você faz, síncrono e assíncrono, vale para computar para carga horária. Não é só esse momento aqui que eu estou com vocês que está computando, o momento depois também de vocês que vão ler. Por exemplo, se a gente estivesse aqui, eu fosse a professora de vocês, um exemplo. Eu estaria agora aqui no momento síncrono, e aí eu passaria para vocês, a tarefa é a leitura do parecer 02 de 2021. Essa tarefa, essa leitura, que não será com a minha presença, a leitura individual de vocês, vai computar dentro dessa carga horária. Então, esse parecer, ele leva à resolução 37, que fala sobre isso, que esse cômputo conta tanto o momento síncrono, esse momento aqui, como o momento assíncrono, que é o momento em que você faz lá individual ou em grupo, mas que não precisa estar em interação na frente da tela. E esse parecer também fala sobre o direito à imagem, sobre a garantia do repouso e sobre que, para que qualquer dado de alguém, ele só pode ser compartilhado com autorização.
Então, esse é um ponto. Já saia dessa lâmina sabendo o seguinte: fazer ensino remoto emergencial não é ficar o dia inteiro na frente da tela. Todos os instrumentos falam, inclusive, de a gente ter cuidado com excesso de exposição de tela, porque a resolução 37 diz que se você não cumprir isso e ficar em excesso de tela muitas horas, somos passíveis a desenvolver depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, problemas no sistema nervoso, problemas neurológicos. Muitas crianças das escolas particulares que tiveram excesso de tela, eu estou falando das escolas particulares, porque a gente sabe que muitas escolas particulares começaram a validar já a carga horária desde o ano passado. Muitas dessas crianças e ou adolescentes adoeceram. Tive ligações de companheiras minhas, de amigas minhas, de escola de grande porte de Salvador, colégios de ponta, caríssimos, desesperadas. Arielma, o que é que eu faço com meu filho? Está com depressão, está com ansiedade, está com pressão alta, criança de 11 anos. E a gente conversando descobriu que o problema estava no excesso de tela, no excesso de atividades. Teve criança que teve que fazer terapia. Cada público tem o seu problema. Não pense que o público das escolas particulares não está tendo também problema de outras ordens, mas está tendo problema pelo entendimento equivocado do que é ensino remoto emergencial. A nossa população da escola pública tem outras questões gravíssimas, que é, por exemplo, a exclusão social. Mas o ensino remoto, ele tem desafios na educação como um todo, no cenário da educação. E aqui, gente, vai ser mesmo uma conversa, como o secretário falou, que vai ter outros momentos, porque não dá conta da gente, num tempo desse, dar conta de todos os detalhes. Mas eu já quero que saia daqui pensando isso, que fazer ensino remoto emergencial não é ficar em tela o tempo inteiro, né? O tempo todo. Essa lâmina eu trago sobre as possibilidades pedagógicas. O ensino remoto não é uma modalidade é educação à distância, e tem lá a regulamentação própria da educação à distância. A gente não está fazendo educação à distância, nós estamos fazendo ensino remoto emergencial. A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, tem falado do ensino remoto, usado essa expressão, ensino remoto emergencial, porque, de fato, tem sido emergencial, né? A gente começou a trocar o pneu com o carro andando, então, não foi algo que foi planejado, tem sido realmente emergencial. Então, é uma ação, uma solução temporária, não é uma modalidade. E aí, vamos aqui para um detalhamento mais, assim, prático com o nosso dia a dia. Então, eu, professor, né, que está aí atuando no município, posso recebi minha carga horária. Minha carga horária, eu sou 20 horas, e que é 40 horas. Quem for 40 horas, 40 horas no estado aí, 26 horas de interação com o aluno, e 14 AC, atividade complementar. Dessa AC, você tem um momento com o coordenador, com a coordenadora pedagógica, e tem um momento individual, para planejamento e formação. Se for 20 horas, são 13 horas de interação com os alunos, e as 7 horas de atividade complementar. Essas atividades, momentos de formação individual e planejamento, e momentos de formação e planejamento com a coordenação pedagógica, e as áreas de conhecimento. Essa é a carga horária. Eu vou pegar a carga horária do presencial, copiar e colar no virtual? Não. Não é a mesma coisa. Porque se você tiver 5 aulas no turno da manhã para dar, e você der 5 aulas pelo Meet, por esse aplicativo, de 50 minutos, que é o tempo da aula, né? Você der 5 aulas de 50 minutos, você vai estar ferindo, e se o gestor ou o secretário, ou quem lhe exigir isso, vai estar aferindo os princípios que estão nas resoluções e nos documentos legais, e está dizendo que não pode excesso de tela. Você vai estar fazendo excesso de tela. Então, aí você pergunta, e quanto tempo é, Arielma? Como é que faz isso? No virtual, você não vai copiar e colar o presencial, isso está posto pelos documentos normativos. Então, no virtual, você vai trabalhar esse tempo
esse cômputo desse tempo, com momentos síncronos e assíncronos. Então, se você for fazer uma aula no Meet, por exemplo, ou um plantão pedagógico no Meet, você vai utilizar, no máximo, 4 tempos de 30 minutos. Estou fazendo isso com base no que está na Resolução 37. Isso no Fundamental 2 e no ensino médio. Se for para a educação infantil, diminui o tempo, porque na resolução tem lá, por idade. Então, na educação infantil, por exemplo, é 1 hora de interação. Se for para o ensino fundamental 1, aí aumenta um pouco. Então, depende da faixa etária. No Fundamental 2 e no nível médio, pode ser, no Fundamental 2, 2 horas, até 2 horas de interação, de tela, que eu estou falando, não é interação total, de tela. E no nível médio, acho que até 3 horas. Se eu não me engano, até 3 horas. Está na Resolução 37. Então, se você for fazer no Fundamental 2, por exemplo, se você quiser, no dia, fazer tudo, o seu tempo síncrono, você vai fazer, no máximo, 4 tempos de 30 minutos. Então, fez 30 minutos, para, descansa, bebe uma água de 5 a 10 minutos, levanta, mexe o corpo, volta para outra turma de 30 minutos. Aí faz o mesmo movimento de dar uma pausa, volta para outra turma de 30 minutos. É importante essa pausa, nem que seja para mexer o corpo, né, para cuidar da saúde, da ergonomia. Então, aí você só vai ficar nisso, se você tem uma carga horária a cumprir, é só isso? Não. Como é que eu cumpro outro tempo? Você vai cumprir através das atividades impressas, seguindo o protocolo de segurança. O que é isso? É saber que no papel, o vírus fica no papel de 1 a 3 dias. Então, eu vou utilizar toda a segurança, luva, álcool gel, se eu vou corrigir, eu vou usar máscara. Então, existe um protocolo de biossegurança também para as atividades impressas. Então, essa carga horária vai ser também computada através das atividades assíncronas, que inclui as atividades impressas, que inclui um contato telefônico com o aluno, que inclui o e-mail que você envia para o aluno e o aluno lhe responde. Então, esse cômputo da carga horária não tem que ser o tempo todo de tela. Pode ser síncronos e assíncronos. O tempo de tela, você deve equilibrar para que ele não exceda muito tempo. A outra questão, e as ferramentas, Arielma? Esse tempo, como é que eu faço se eu quero ligar para o aluno, se eu quero que o aluno mande uma foto lá do caderno dele para eu dar uma olhada? Como é que eu faço isso? É um ponto que nós estamos vivendo nesse momento, um desafio. No estado e no municípios, que é o seguinte, os professores, nós da PLB fizemos uma pesquisa no estado e recebemos 1.000 respostas, é um dado importante e representativo, e nessas respostas a gente verifica que 95% dos professores estão utilizando suas próprias ferramentas, seu próprio celular, seu próprio chip, sua internet. Eu estou utilizando agora, aqui nesse momento, a minha internet, o meu celular, o meu chip, os meus dados que eu pago com o meu dinheiro. É isso que tem que ser? Não. Isso tem que ser garantido, nesse caso aqui não, que eu estou trabalhando em parceria, eu quis fazer essa parceria, me disponibilizar, acho importante essas parcerias, a gente precisa fortalecer o magistério, precisa fortalecer quem que está querendo fazer acontecer. Então, eu me disponibilizei. Mas, no Estado, eu tenho trabalhado com os meus recursos. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Estamos lutando, dizendo ao Estado, com base na lei, que nós precisamos da ajuda de custo. Uma ajuda de custo, uma ajuda que seja para ajudar esse professor a comprar um notebook, a pagar os dados móveis, a comprar o chip, mas a gente tem dito constantemente que a gente precisa, direito à ajuda de custo. Não conseguimos ainda, não avançamos, mas o que a gente tem dito aos professores? Nós devemos continuar a fazer acontecer do modo que nós pudermos, com a nossa comunidade escolar, e dizendo à comunidade as nossas condições. Eu digo para os meus alunos e alunas e as famílias as condições de trabalho, e digo o que é que cada um tem que fazer, o que é que a secretaria tem que fazer, o que é que a mãe precisa fazer como responsável dessa aprendizagem, como eu, coordenadora pedagógica, tenho que fazer, e trabalho no limite das possibilidades, porque também a gente não pode ir além. Um médico, ele faz a cirurgia com os instrumentos de trabalho, com o equipamento que é dado pelo empregador.
qualquer profissional, o jornalista, ele faz a entrevista, o microfone, a câmera, é dado pelo empregador. Então, nós, professores, nós somos diferentes, nós somos profissionais. A educação, a pedagogia não é o lugar do puxadinho nem do jeitinho. Nós somos profissionais e precisamos ser tratados e valorizados como profissionais. Então, a gente continua lutando pelo equipamento, pelo suporte permanente, pela formação, como está tendo essa agora, permanente, pela ajuda de custo. A gente está fazendo, está trabalhando, e eu digo a vocês, muito em nome da vida também, que a gente sabe que não dá para votar presencial. Então, muitos e muitas estão fazendo também por esse princípio, mas, e sabendo que esse cenário de luta não é fácil, é desafiador, mas a gente não abandona essa luta pelo suporte ao professor, né? Ao professor. Eu mesmo, o que é que eu fiz? Continuo na luta pela ajuda de custo, mas eu precisei, e aí eu não digo que vocês têm que fazer, eu fiz isso para poder ter mais saúde emocional, inclusive. Eu comprei um chip para que eu trabalhasse e o chip meu pessoal. Eu não atendo nenhum aluno no meu chip pessoal. Se me ligar no pessoal, eu não atendo. Eu bloqueio, eu não atendo, porque já aconteceu várias situações de assédio sexual, de assédio moral, de bullying com o professor. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com professores da escola que eu coordeno e aconteceu com colegas. Então, o chip pessoal, e não existe nenhum lugar da lei que diga que você é obrigado a usar seu chip pessoal, não tem isso. Nem que professor é obrigado a entrar em grupo de WhatsApp, não é obrigado, porque a resolução fala, é preciso garantir os meios necessários. Então, o professor seria convocado a fazer se ele tivesse recebido um chip institucional. Mas já que alguns estão utilizando o próprio chip, o professor, por exemplo, não é obrigado a participar do grupo da família, não é obrigado, né? Então, e nem é obrigado a utilizar o seu Zap pessoal para falar com os alunos, não é obrigado a fazer. Muitos fazem no sentido colaborativo, voluntário, solidário, mas pela lei não é obrigado a fazer. Então, eu fiz isso, mas continuo nessa luta com os meus companheiros e companheiras, fazendo parte de mesa de negociação e lutando por esse suporte. E aí, falei da carga horária, falei dessa questão das ferramentas que nós estamos lutando aí. É uma luta que não é fácil. Os companheiros das escolas particulares também estão fazendo parte desse movimento de luta. E com relação a direito de imagem e a de cátedra. Então, o que é isso? Se o professor grava uma aula, que ele também pode fazer isso, gravar uma aula e botar lá no Instagram da escola, ou botar no YouTube da escola, ou enviar para o aluno através do WhatsApp, esse vídeo do professor. Se a secretaria quiser colocar na plataforma da secretaria, ou alguém quiser compartilhar, precisa pedir autorização ao professor. Ele tem direito de imagem, direito autoral sobre aquele produto que ele criou. E isso está garantido em lei, inclusive na Constituição. Direito de cátedra. O professor tem o direito a ensinar, a aprender, a pesquisar. Então, por exemplo, saiu uma orientação no Estado que diz que o professor era obrigado a colocar na sala de aula dele o coordenador pedagógico e a diretora da escola. A gente foi para cima, enquanto coletivo de luta. Por quê? Porque o direito de cátedra diz o quê para a gente? O professor tem autonomia sobre a sua sala. Eu posso entrar na sala do meu professor, ou do meu professor não, do professor que eu acompanho, que eu coordeno, posso, mas eu combino com ele. Combino na AC, digo por que eu vou entrar, não é para fiscalizar, não é para supervisionar. Quem está trabalhando, e aí as companheiras coordenadoras que estão aí na sala e os coordenadores sabem disso, que a pedagogia venceu essa parte, avançamos essa parte, aquele tempo de supervisor escolar, de fiscal, de inspetor. Nós hoje vivemos a pedagogia colaborativa, é a pedagogia da coordenação. O que é coordenar? É você trabalhar junto, é querer trocar, fazer a aprendizagem acontecer, mas junto. Então, quando eu entro na sala do professor, eu combino com ele. Hoje mesmo eu entrei, sexta-feira eu entrei, hoje eu entrei, combino com o professor. Qual é o meu objetivo? Hoje, no meu caso, foi saudar os alunos, ver as dificuldades que eles estavam passando, registrar, ver como é que se a gente vai poder fazer alguma coisa. Se a gente não pode fazer nada, você sabe fazer o quê? Digo aos professores, façam um relatório de vocês e envia para a secretaria. Se eu, enquanto unidade escolar, não posso resolver,
façam um relatório, resistem e enviem para a Secretaria de Educação ou para a coordenação do município que trata disso, mas resistem, para que a Secretaria também tenha o insumo necessário e ver quais são os principais desafios e possa tratar esses desafios. Mas é importante registrar. Então, esse direito de cátedra, estou dando esse exemplo, só um exemplo para vocês compreenderem, assim, um exemplo prático, é isso, respeitar o direito de cátedra do professor. E aí, a gente foi para cima e a gente não vai acontecer no estado da Bahia. O professor não vai ser obrigado a colocar por colocar, como se fosse ser fiscalizado. A gente não vai aceitar isso. Agora, combinar com o professor, entrar na aula, como a gente faz nas ACs, professor, como é que está o planejamento, né? Cadê o plano de ensino que a gente tem que fazer todo ano? Quais são as habilidades e competências que a gente vai trabalhar com esse aluno? Esse aluno que ficou 1 ano sem aula, que perdeu parente, que está fragilizado. Vamos priorizar as habilidades e competências socioemocionais, acolher esse aluno, ensinar também ele a usar as ferramentas. Isso é conteúdo curricular. A vida hoje é conteúdo do currículo. Então, eu vou trabalhar nessa dimensão, e aí eu não vou logo entrar com conteúdo assim, de uma forma maciça, porque achando que quantidade de conteúdos vai resolver, não vai. Eu também estou com um alunado que está fragilizado. E aí eu vou trabalhar os conteúdos para poder que ele possa interagir, e aos poucos eu vou trabalhando os conteúdos essenciais. Não vai dar para a gente trabalhar tudo, mas o que é essencial? Eu vou fazer meu planejamento. E quem vai me ajudar? O coordenador pedagógico, a gestão da escola. Então, é nesse sentido que a gente fala da direito de cátedra. Sábados letivos, em todos os calendários está previsto sábados letivos. O que é que a gente discutiu no âmbito do Estado e que a gente orienta para os municípios também? Trabalhar os sábados letivos por área do conhecimento, para que não fique puxado nem para os alunos, nem para os professores. E é bom que o município, que o Estado faça isso, porque ninguém quer ver diretor de escola feliz, secretário de educação feliz, é a escola funcionando. Aí fica com um sorriso assim, o dente aberto. Se professor adoecer e botar atestado e ficar doente, ninguém gosta, porque você vai ter um profissional a menos. Então, a gente quer esse profissional com saúde, primeiro pela vida, e também porque nós queremos que as escolas funcionem. Então, você cuidar do professor é você valorizar o magistério. Então, esse sábado letivo, o Estado está sendo assim, pode ser por dia ou pode ser por área do conhecimento. E as escolas têm essa autonomia. E a maioria das escolas está fazendo por área de conhecimento. Então, cada sábado é uma área de conhecimento. Minha escola mesmo, próximo sábado, vai ser linguagens, que vai tomar conta do sábado. E a gente vai trabalhar com projetos de leitura, de forma assíncrona com os alunos. Pode ser, no outro sábado, vai ser humanas. Então, por área, porque pense que a gente não vai ficar só no remoto, vai avançar futuramente para o híbrido. Então, isso vai ser melhor, inclusive, para poder dar conta dessa dinâmica da pandemia, né? Preservando também a saúde do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora e dos nossos alunos e alunas. E com relação à desconexão de tela, o que é isso? A desconexão de tela está prevista na Constituição Federal e também na Lei 13.467/2017, que é a lei que fala sobre o home office, mais para o mundo do trabalho privado, mas que tem princípios que nos alcançam. Então, o que é isso? Por exemplo, no domingo, que é o dia de descanso, nenhum diretor, nenhum secretário pode acionar o trabalhador. Pela lei, é o direito, neste momento, no calendário escolar, que o sábado está sendo letivo, o domingo é o dia de descanso, o feriado é de descanso. Então, não acesse o grupo do Zap da escola, você não tem que receber ligação. Desconexão é um direito. E aí, o que é desconexão? É não olhar mesmo aquele grupo de trabalho, e-mail de trabalho, é se desconectar para que você garanta a sua saúde. Aqui fala, desconexão significa garantir a saúde e outros direitos fundamentais do trabalhador e da trabalhadora. Tá certo? Então, desconexão é um direito. Já falei aqui sobre a questão das condições de trabalho, né? O trabalho remoto emergencial não significa lotar a sala de alunos, não é isso. Respeitar o número possível que garanta a qualidade.
A desigualdade social, que é uma realidade que eu já falei, né, dos nossos alunos e alunas, que a gente luta também para que eles tenham acesso à internet, que é um direito. Não é possível que a gente viva no mundo da informação, em que você vai lá no Google, descobre um mundo de coisas, e os alunos, no mundo desse, que a informação é mais fácil de achar, mas o instrumento prático para isso eles não têm. Então, a gente luta, e não é de agora, pela inclusão social dos nossos alunos. Aqui foi a pesquisa que nós fizemos com os professores, e que os professores disseram os principais problemas, que é dificuldade de acesso à internet, alunos sem computador, sem celular, tanto nos momentos síncronos como nos assíncronos, a questão da jornada de trabalho, que os professores estão tendo uma jornada excessiva de trabalho, então a gente tem combatido isso, dizendo do direito à desconexão de tela, com relação aos sistemas, que no caso de vocês, acho que não tem, nós temos o SAGA, que a gente preenche. Então, os professores estavam com dificuldades, a gente pediu formação, a secretaria tem que estar fazendo formação sobre o sistema, de como deve ser preenchido, e a gente pediu para os professores dizerem também quais os principais sentimentos que eles estavam tendo nesse momento. E, em primeiro lugar, saiu o sentimento de medo, de indignação, de impotência, de esgotamento e de tristeza. Em primeiro lugar, esgotamento. Então, o nosso magistério está se sentindo assim nesse momento, né? Esgotado diante de tanta informação, diante de tanto desafio, diante de tantas incertezas. Só que a gente tem trabalhado nessa dimensão de dizer que nós estamos aqui para preservar vidas, que vai passar, que nós precisamos manter a nossa unidade e de que a gente deve continuar, claro, como diz Antônio Nova, o sentimento que vai, para além da vacina, nos fazer vivos, é o sentimento da cooperação. A gente precisa cooperar. Como gente, como humanos, como pessoas, como indivíduos, é cooperar. Se a gente não aprender a cooperar, nós vamos estar fadados, a humanidade vai estar fadada ao fracasso, porque esse vírus chegou aqui e não foi do nada. Também tem um histórico do nosso comportamento social nessa história das pestilências, das doenças, e das questões que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa aprender com a pandemia. E uma das coisas que Antônio Nova falou, em uma das lives que eu assisti, recentes, é de que a gente precisa fazer o exercício de cooperação, para superar, inclusive, esse sentimento de esgotamento, de tristeza, para continuar a luta, para poder continuar a nossa existência, porque hoje viver, estar vivos, é um ato de resistência e de existência. É importante lutar contra isso. Eu trago também a nota técnica. A gente está se reunindo, a PLB, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho, para discutir a situação do professor. A nota técnica 011, que fala sobre essas questões que eu falei, é mais um documento sobre direito de cátedra, sobre desconexão, sobre que o ensino remoto emergencial não vai ficar na tela o tempo todo, que tem que cuidar da ergonomia física, né, organizacional, o direito da imagem que eu já falei, e a importância dessas formações, desses encontros aqui. E, por fim, gente, nosso papel é fazer a pedagogia, a educação, a licenciatura, a docência, para fazer a docência de um outro lugar, não só do lugar do conteúdo, de ensinar o conteúdo, mas do lugar de promover debates críticos, reflexivos, né, na perspectiva hoje de defender a vida, de dizer para esses alunos o porquê está nesse formato, o que está acontecendo no país, né, nesse momento, ajudar que eles façam leitura de mundo, né, para além da leitura do texto, garantir a educação como direito, defender, dizer o que é pensar a educação como direito, o que é que a educação faz na vida das pessoas, o porquê que o aluno da classe mais pobre fica o tempo todo no WhatsApp, e o porquê que o aluno das classes mais ricas, ele fica no WhatsApp, mas ele também é obrigado a ler livros, né? Porque conhecimento é poder. Então, trabalhar o aluno, o que é ter educação, o que é ter conhecimento, é ocupar espaços, é a possibilidade de ocupar espaços, e não deixar de defender os direitos da classe trabalhadora. Quem me convida sabe que minha fala sempre terá essa parte, que é a parte também da minha essência, de me entender como professora, mas me entender também como professora transformadora e participante de coletivos de luta. Sozinha, eu posso até chegar em algum lugar, mas eu não irei muito longe. Agora, de forma unida e coletiva, nós podemos chegar longe. E aí,
deixa eu parar aqui já a transmissão. Falei demais, vocês já devem estar de saco cheio de mim. Dizer assim para vocês, a gente pode até dizer assim, não simpatizei muito com a Arielma. Alguém pode até dizer e é tranquilo. Agora, o que a gente não pode dizer é que nós somos inimigas. Nós não somos inimigas. Nós aqui estamos no magistério. Eu estou dizendo que às vezes acontece, não simpatizo com colega A, com colega B, acontece, isso é normal. Agora, a gente não pode, o nosso opressor não está nessa sala. Nós somos magistério, nós podemos até pensar diferente, estratégia diferente, mas temos que entender que nós somos do magistério e que nós precisamos discutir os nossos problemas, ver o que é que nos une, ver as possibilidades. Eu mesma, por exemplo, não sei passar vídeo pelo Meet. Vocês hoje passaram aqui um vídeo pelo Meet, eu não sei passar. Toda vez que eu tento, dá errado. Já vou me movimentar de novo para poder ver como é que eu consigo passar vídeo pelo Meet. É assim, é aprendendo um com o outro. É não desistir e valorizar momentos como esse, de formação e de unidade, de troca, da gente se ver. É importante. Obrigada aí, o secretário Maurício, a você, Luciana, a Suzy, e a vocês, colegas, minhas colegas e meus colegas que me ouviram até agora. Cadê o povo? Terminei de falar a primeira parte. Vamos ter os momentos de pergunta, Arielma? Você ainda tem uns minutinhos para gente? Eu fico até... Pode fazer até 13h45, eu fico uns 15 minutos. Então, pronto, colega. Se alguém tiver alguma pergunta, o momento é oportuno. Eu quero aqui aproveitar mais uma vez para agradecer a professora Arielma por essas palavras esclarecedoras, não é verdade? Eu já gostei, para quando você já começou aí falando de Jamila Ribeiro, né? Lugar de fala, muito bom. Já falei, eita, vai ser bom demais. Agradecer em nome da secretaria, das meninas, tanto conhecimento. Pena que o tempo é pouco, a gente ficava aqui a tarde inteirinha ouvindo a senhora partilhar esses conhecimentos aí. Na realidade daqui de Camaquã, a senhora falou muito da questão de tela, de vídeo. A gente ainda não avançou, né? Porque, infelizmente, o nosso aluno não tem acesso à internet, né? Esse Brasil excludente que a gente vive não faz com que o nosso aluno tenha acesso à internet, a smartphone, computador, notebook. A metodologia que a gente adotou aqui em Camaquã, por mais arcaica e obsoleta que seja, foi a produção de blocos de atividades, né? O papel chega mais fácil na casa dos nossos alunos do que a internet, né? Nesse Brasil excludente que a gente vive. Então, aqui a gente está ainda na produção do papel. A cada 15 dias, esses alunos, os responsáveis, vão às unidades, pegam esses blocos e aí depois devolvem. Eu sei que não está sendo fácil também para os professores aqui da nossa rede municipal, mas era o que a gente tinha para o momento. A gente não podia ficar mais um ano sem ofertar esses serviços educacionais para a nossa comunidade aqui, e aí precisávamos começar. E aí, com o tempo, a gente vai adequando, vai assim, bebendo dessas informações para tentar oferecer sempre a melhor condição de trabalho para o nosso colaborador, que é muito importante, e oferecer sempre uma educação de qualidade para os nossos alunos. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a professora, a PLB, que nos ajudou aí a fazer esse contato fantástico, Consa, professora Marli, as meninas aí
que contribuíram para a gente fazer o contato com a professora Arielma. E eu vou deixar aberto para ver se algum colega nosso quer aí beber mais um pouco da fonte aí da professora Arielma. Maurício. Oi. Maurício, Davi. Boa tarde, gente. Professora, boa tarde. Muito boas suas considerações. Eu queria só fazer uma pergunta. Qual seria a perspectiva de vacinação para toda a categoria, não só do Estado, professora? A gente já vem ouvindo falar sobre a possibilidade da vacinação dos profissionais do Estado. Queria saber também em relação aos professores da zona, da rede municipal, das redes municipais, né? Ok. Eu vou falando com o Davi ou David? Fala aí. Davi. Davi. Vou falando aqui com o Davi. Enquanto isso, alguém pode, se quiser, ainda falar, até eu ficar aqui mais um pouco. Olha, Davi traz uma questão, gente, que é importantíssima e que eu tenho me preocupado e tenho pautado, e vou pautar mais ainda nos coletivos de luta, que é o seguinte. Quando ele diz assim, a previsão de vacinação para toda a categoria. O que a gente conseguiu foi vacina priorizar a educação, não diz de onde. Então, quando fala profissionais da educação, está falando de todo mundo que está no chão da escola, que lida com o universo da escola pública e das escolas particulares também. E aí, nesse entendimento, o direito, o corpo do magistério, seja ele da escola privada, seja ele da escola pública, seja ele do ensino superior, do ensino da educação básica, está dentro do grupo prioritário. Só que como não tem vacina, a vacina não tem logo de pronto para todo mundo, e está sendo escalonada, também dentro do magistério também será por idade. Vocês estão percebendo isso, né? Vocês estão vendo aí, quando se fala de calendário de vacina do magistério, se fala em começar pela idade. Né? Vocês estão vendo aí o recorte da idade. Qual é a preocupação que eu acho que eu estou colocando e acho que a gente precisa pensar? Vacinando parte do magistério, por idade, primeira, segunda dose, volta uma parte do magistério ou espera todo mundo vacinar? É preciso que a gente entenda o que está posto, a pressão que a sociedade vai vir para cima do magistério, porque vocês sabem que está tendo um movimento de volta às aulas pelas escolas particulares de médio e grande porte. Eu não sei como é que está aí, mas aqui em Salvador o movimento está forte, de fazer manifestação, de fazer carreata, de ir para frente da governadoria. Hoje mesmo deram entrevista, saíram envergonhados, porque o subsecretário trouxe dados oficiais dizendo que eles queriam que voltasse agora, sem vacina. E aí o subsecretário deixou nítido que não é possível esse retorno, mas pense quando essa parte da população que tem parte do capital nas suas mãos, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Da concentração de renda em algumas famílias do nosso estado, souberem que parte do magistério está vacinada e que muitos desses professores que atuam na escola pública são os mesmos que atuam na escola privada, essa pressão vai aumentar. E aí vai vir a posição do magistério. Como é que nós vamos nos comportar diante disso? Eu entendo que não dá para voltar Chico e não voltar Francisco. Eu entendo que a gente precisa garantir que todos os profissionais sejam vacinados e vacinadas, e a gente possa, enquanto categoria, retornar depois da imunização, que é depois de que a ciência tem dito, que é depois de 15 dias da segunda dose. Mas, assim, é algo, Davi, que está na pauta nesse momento, que a gente precisa trazer para as mesas, para os debates, para os fóruns, discutir entre nós, porque eu acredito, pelo cenário que eu estou vendo de debates, de audiências públicas, de lives, de reuniões, eu estou entendendo que há indicadores de que esse debate vai ficar forte. Vai chegar um momento que esse debate vai ser forte, e a pressão também. Então, acho que a gente é preciso já pautar isso de uma forma mais contundente nos espaços nossos de atuação, né? Porque quando a gente fala da vacina, a gente não está falando de algo simples, não. Quem quer
quem quer fazer a economia funcionar, quem quer aula presencial, né? Toda pessoa consciente que deseja que as coisas voltem a funcionar o máximo que é possível, sabe que só tem uma coisa, um instrumento, é a vacina. No momento não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Eu perdi uma familiar minha, uma prima irmã, de Covid, ela morreu na UTI, usando todos aqueles, ela utilizou antes de ir para a UTI, aqueles medicamentos que muita gente começou a ensinar e que agora está dando problema no fígado do povo. Então, de muitas pessoas, né? O que está sendo válido mesmo nesse momento para combater, para enfrentar, para proteger, é a vacina, né? Então, é algo, Davi, que você traz e que é importante trazer para todos os espaços. Não tenho resposta pronta, não, Davi. Está em discussão, mas eu acho importante a gente debater, e a minha visão, aqui não estou dizendo da prisão da entidade, porque está em discussão esse debate, mas a contribuição que eu dou é de que a gente precisa pensar no magistério como um todo, e os diretores, a militância tem ido nessa linha. Pensar no magistério como um todo e pensar que a gente não pode nos dividir, e sim manter a unidade. Sandra fala aqui, Sandra Cristina, não adianta imunizar os professores e não imunizar os alunos. Sandra, os alunos não estão no calendário vacinal. Não estão. Nem no Brasil, nem em muitos países, os mais jovens, as crianças da primeira infância, as pré-adolescentes, os adolescentes não estão no calendário vacinal. Eu concordo com você que nós precisamos lutar, né, pela vacinação de todos e pela imunização de todos, mas não está no calendário vacinal. Foi uma luta para a gente conseguir colocar no calendário vacinal os professores, junto com a saúde e com a polícia, né? Também está na prioridade, junto, os idosos foram primeiro, e aí a saúde depois, a polícia e também os professores entraram agora. E foi com muita luta, não queriam que a gente entrasse, mas a gente conseguiu entrar. Mas é algo que, nesse momento, ainda não está garantido, né? Os nossos alunos não estão no calendário vacinal, infelizmente. E vocês percebem o quanto o Brasil, ele precisa avançar na vacina. Precisamos avançar muito. Uma coisa que Maurício falou aí, o secretário, é do desafio que vocês têm também, não só com relação a essa questão da vacina, mas com relação à internet, né? A inclusão através da internet. É um desafio grande, pela fala aí do secretário, né? Que está trabalhando numa modalidade que é o que é possível no momento, e aí tem que se pensar, pelo menos, uma plataforma, né? Mas para poder trabalhar com uma plataforma, a gente aqui não está trabalhando com a Enova, mas para trabalhar com a plataforma, a internet precisa se tornar realidade, né? Mais aí no município. Enquanto isso, não é o ideal, mas é o que está sendo possível fazer, seguindo os protocolos, mais uma vez eu digo, tem que seguir os protocolos do biossegurança. Mais alguém, gente, para ficar aqui mais uns 5 minutinhos com vocês? Parcialmente, Davi, você entendeu o que eu falei depois, Davi? Davi? Sim, Pro, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta. Entendi, sim. Pronto. Acho que o pessoal aqui pelo chat, acho que em Cássia, quer falar, Cássia? Não, pode concluir, Ariel, não vou aguardar. É só para finalizar mesmo. Pelo chat eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. As perguntas foram na direção do que a gente já falou. Mas pode falar, Cássia. Só estou assim, vindo mesmo para agradecer, né? A palavra nessa tarde para a gente é gratidão. Gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos permite estarmos aqui juntos, com vida, com saúde. E quantos não tiveram essa oportunidade de continuar? E, acima de tudo, temos um trabalho, um emprego. Então, tem que agradecer muito a Deus, dizer obrigada, Senhor, porque nós não somos os melhores, mas somos os escolhidos para estarem aqui nessa tarde.
Agradecer à Secretaria de Educação, a Maurício Pimenta, por confiar, né, nessa proposta de trabalho do SECOP e lançar esse tema tão polêmico para a gente, assim, os desafios, são realmente desafios e essas possibilidades pedagógicas nesse tempo de pandemia. E a Arielma trouxe para a gente, assim, muito claro quais são esses desafios, os mais claros, ficou impossível não ver, né? Todos esses desafios. Mas também trouxe para a gente clareza de como a gente pode tentar ir cuidando desses desafios. A Arielma, nossa formadora, Arielma Galvão, muito obrigada por nos proporcionar essa tarde assim, de conhecimento, mais conhecimento para nós. O conhecimento não para, e nesse tempo difícil que estamos vivendo, tudo aquilo que foi acrescentado a nós será muito bem-vindo. E tenho certeza que as pessoas que aqui estiveram, com certeza aprenderam muito. Né? Sabe falar um pouco mais sobre esses desafios pedagógicos. Então, nós só temos que lhe dizer muito obrigada, porque você se dispôs. E informando a todos, né? Não houve cobrança de ônus, ou seja, você se prontificou a estar a serviço para nós, no município de Camaquã, com toda a boa vontade. Então, que Deus lhe abençoe por essa bondade, por esse momento para conosco. Quero também agradecer à PLB, a pessoa de Marli, que é a nossa coordenadora, que indicou, que deu o nome, juntamente com Consta, que nos indicou o seu nome para nós. Foi muito importante. Então, muito obrigada à PLB. Aos colegas de outro município, né? Obrigada também por estar aqui conosco. Tenho certeza que vocês aprenderam um pouquinho mais, e esse pouquinho mais vai juntando, né? Como água no rio, uma gotinha, outra gotinha, vai formando aquele riacho, aquele grande rio, para se desaguar no mar, nesse mar da educação onde nós vivemos. E aos colegas do nosso município, só tenho que dizer a vocês, obrigada, porque você aceitou o convite. Ninguém pôs estar aqui, mas você veio nos ouvir esse momento. Então, que bom que você esteve. A sua presença foi preciosa para nós, para todos nós. Né? É muito importante a gente estar participando dessas formações. E eu encerro a fala com a parte da música que nós ouvimos no início. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. A educação ela pode fazer muito mais, seja com aula presencial, seja com aula remota, seja com atividades não presenciais, como está acontecendo aqui no nosso município. Mas a gente não está deixando de fazer. A educação não desiste. Né? E tudo isso só acontece porque você, professor, abraça essa causa. Quando ela é colocada nas suas mãos, você fala assim, é difícil, mas está aí, você vai e faz. Eu não estou conseguindo, pede ajuda e alguém lhe ajuda. Então, você, educador, você do município de Camaquã, você dos municípios vizinhos, Deus lhe abençoe por essa bondade, esse desejo de fazer dar certo. A gente sabe que tem coisas que nós erramos, mas nós estamos aqui também para aprender. E temos muito que aprender. Então, Deus cuide com cada um de vocês. Arielma, gratidão mesmo. E Deus lhe abençoe por esse momento. Obrigada, Cássia, por suas palavras. Marilu, você quer falar rapidinho, Marilu? Você está com a mão aqui levantada? Eu vou lhe ouvir, se você quiser falar, e vou falar, e depois vou precisar sair. Quer falar? Vou falar então, viu, Marilu? Eu estou vendo sua mãozinha aqui, por isso que eu perguntei. Então, gente, vou fazer a fala aí. Obrigada, Cássia, pela sua fala muito acolhedora. Eu vou fazer uma fala final mesmo, para poder sair aqui e me despedir de vocês, mas eu quero antes agradecer pelo acolhimento, eu me senti muito bem aqui com vocês. A quem eu estou vendo aqui na tela, foi um dos poucos lugares que a maioria abriu a tela, então eu estou vendo o rosto, é tão bom ver, gente, eu não gosto de dar aula, aquelas caixas tudo fechadas, só ver as letras, é horrível. Aí aqui eu vi o sorriso de Adenilson, Elisane aqui, ó, sempre com o rosto assim de reflexão, mas eu estou vendo Rosenilda, Marli, Celice, um bocado de gente, Conceição, Rosângela, Maria Clara, você está sem a máscara, Maria Clara,
Bote a máscara. Olha para Maria Clara, gente. Está desobedecendo. Ela está conversando com alguém sem a máscara. Eu vou pegar a Maria Clara. Bárbara, Serli, Jorcilene, João, Davi que falou. É tão bom a gente se ver. Cadê? Deixa eu ver aqui o chat. Tem alguém aí não? Depois alguém liga, manda um zap para Maria Clara. Tá me dando agonia, a Maria Clara sem a máscara. Assim, gente, dizer para vocês assim, viu, Luciana? A Luciana tá rindo aí, ó, com a máscara. Eu tô sem a minha porque eu tô em casa e estou sozinha. Só tenho aqui os 2 cachorros. Dizer para vocês, viu, secretário, que eu gostei muito de ver a sua presença aqui. É importante um secretário, porque assim, geralmente os secretários, eles entram, fazem a fala e dá tchau, porque tem agenda mesmo, eles têm agenda mesmo, né? Não é mentira não, que eu já fui, eu tenho 23 anos de Estado e já assessorei gabinete por 8 anos, e realmente, às vezes a gente sabe que inventam a agenda, mas a maioria das vezes eles têm mesmo, e quando o secretário, eles ficam numa formação como essa, para mim é dizer muito, né? Está dando prioridade, está querendo participar do processo, e sabe que nesses processos tem as críticas e tem os elogios, né? Então, parabenizar aí pela presença do secretário, pela fala dele com relação à importância da formação. Fazer formação é valorizar a profissão docente. A Conceição, um grande abraço, Consa. A Luciana, que eu conhecia, a Cássia, a Suzy, e a vocês todos aqui. Dizer que, de fato, Cássia, eu cobro mesmo, porque, gente, eu estou falando isso aqui, secretário, não é para falar da parte economicista, não, é para dizer assim, é o que Paulo Freire fala, professora Cíntia, não, a gente estuda, agora mesmo eu estou fazendo mestrado, é muito gasto com livro, com material, todo mundo sabe disso, e a gente precisa tirar isso também nessas formações que a gente faz. Só que, assim, a gente está numa pandemia, né, tenho levado em consideração isso, quando é para falar para os meus companheiros e companheiras, quando é um lugar que eu estou vendo que está comprometido, está com dificuldade, eu tenho feito esses esforços de abrir janelas na agenda. Então, de fato, tenho feito essas parcerias, não só com vocês, como outros lugares, nessa perspectiva. Não de não valorizar o conhecimento que eu também tenho que pagar muitas vezes por ele, mas é de entender que, nesse momento da pandemia, a gente precisa exercitar esse espírito da colaboração, da cooperação, e ter algumas filtros, e um dos meus filtros é esse, conversar com os meus companheiros, com professoras como eu, com professores, dividir e aprender também, porque a gente aprende também nesses momentos, para mim tem um valor que é muito importante, muito importante. Então, estar aqui com vocês tem esse valor para além dos aspectos econômicos, né? Em todos os aspectos, inclusive de nos fortalecer, nos fortalecer. E uma outra coisa, para finalizar mesmo, é dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo num momento em que está uma linha tênue. Tanto a gente vê, a gente sofre, a gente se angustia pela necessidade da comunidade, a gente quer fazer e não pode fazer tudo, como a gente tem que fazer a luta para garantir dignidade à nossa profissão e garantir a educação como direito. Então, é uma linha muito tênue. O que eu quero dizer com isso? Eu faço a luta, mas, ao mesmo tempo, gente, eu estou ajudando a fazer cesta básica, porque meus alunos aqui em Salvador, tem gente passando fome. Tem gente que não recebeu auxílio emergencial, mas que não está recebendo Bolsa Família e que está passando fome. Tem um aluno meu que teve um dia que, professor, eu comi banana o dia todo, eu não tinha o que comer. Então, a educação é esse lugar que coloca você também em frente a questões para além do pedagógico, né? E aí você, nessa condição, inclusive, de humanidade, vai fazer o quê? É dividir. Se você pode dividir, se você pode ajudar, se você pode arrecadar, é o que você vai fazer. Como é que eu vou dizer para esse aluno, você tem que aprender, e o estômago roncando? É complicado. Eu sei que eu tenho que cobrar do governo, que eu tenho que fazer, mas enquanto eu estou cobrando, que ele está com fome ali naquela hora, se a gente puder fazer alguma coisa, a gente faz. Eu sou professora da educação de jovens e adultos. Vivi vários desafios. Eu era aquela professora, como muitos são aqui, de que vai para a rua fechar o trânsito na hora que tem um prefeito que quer fechar a EJA. Eu vivi isso. Vai fechar a EJA, bora, gente, para a rua fazer manifestação. E aí a gente conseguia que não fechasse a nossa escola. Mas também
aquela professora, e professores, muitos aqui também sabem o que é isso, que faz vaquinha, ô colega, me ajude aí com o livro, meu aluno não tem o livro, me ajude aí, você tem, que escola tem, vou lá buscar, bota, pega o carro com nossa gasolina, vai lá em tal escola, pega os livros para o aluno, a gente faz isso. Então, o que é que eu quero sair dizendo? Primeira coisa, prioridade é a vida, nesse momento. E a outra coisa é, faça o que for possível, do melhor jeito que você puder. Faça o que for possível, do melhor jeito que você puder. Isso significa dizer, faça o que for possível, sem se violentar. Mas faça o que for possível. Então, gente, gratidão, um grande abraço, tá bom? Até a próxima. E a luta continua, viu? A luta continua. Tchau. Valeu, Arielma. Beijo. Beijo. Até logo. Tchau, Lu. Tchau, meu amor. Obrigadão. Obrigado. E fala com a colega que eu estou preocupada, viu, para ela usar máscara. Beijo grande. Vou falar sim. Valeu, colegas queridos que ficaram até o final. Um abraço.